Olá, no programa de hoje, os entraves da pauta fiscal no Congresso. As recentes reações no parlamento às propostas encaminhadas pelo Planalto que miram o aumento de arrecadação. Os embates e pressões em torno de cortes orçamentários. Os movimentos do Centrão e da oposição. A queda de aprovação do governo Lula e os caminhos para uma eventual reversão do cenário. Eu converso com o cientista político e professor da UNB, Lúcio Renault. Bem-vindo, Lúcio, novamente ao Mundo Político, um prazer recebê-lo. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Lúcio, o presidente da Câmara, Hugo Motta, marcou para esta quarta-feira, em que estamos gravando a nossa entrevista, a votação do projeto que derruba o novo decreto do IOF, publicado pelo Executivo no início do mês. E no último dia 16 já havia sido aprovado um requerimento de urgência para a matéria, impondo uma derrota ao governo Lula. Nesta quarta-feira, que a gente faz a gravação, a imprensa publica que havia, por parte do presidente Hugo Motta, uma expectativa de que o governo recuasse nesse meio tempo em relação a esse decreto. A postura da direção da Câmara, nesse caso, sinaliza Executivo e Legislativo em rota de colisão? Olha, é uma questão excelente e é um problema que, a meu ver, transcende qualquer ponto específico de discussão. Qualquer ponto específico, eu digo, qualquer proposição legislativa que esteja em pauta, não é? A questão que se coloca no Brasil hoje é maior, porque ela envolve pensarmos a estrutura institucional, não é, da relação executivo-legislativo no Brasil. Ou seja, nos provoca a pensar e repensar as bases institucionais do nosso presidencialismo multipartidário, que se convencionou chamar de presidencialismo de coalizão. Não é? O que temos sido testemunha, não só no governo Lula, mas muito provavelmente desde o governo Dilma, é um conjunto de alterações institucionais, de reformas institucionais, que tem gerado um alargamento de poder do Legislativo, do Congresso, e uma redução de poder, não é, da Presidência da República e do Executivo, que tem implicações claras para as discussões do dia a dia na Câmara e para o Executivo, né, que foi eleito com voto popular para tal dificuldade de avançar sua agenda de políticas públicas nesse cenário de maior complexidade institucional. Então, o que a gente está vendo agora, nesse caso específico, óbvio, esse é um tema também que, pelo seu próprio conteúdo, é polêmico e é difícil, né? Sempre que o Congresso se debruça, não é, sobre questões tributárias, essas conversas nunca são fáceis para nenhum governo, não é? Mesmo nesse caso, assim como em outras temáticas que talvez sejam até de uma complexidade menor, as dificuldades, não é, de gestão da coalizão e de fazer avançar a agenda legislativa do governo são cada vez maiores no país. Sobre o conteúdo, dessa proposta, a MP acabava com a isenção de imposto de renda sobre as LCIs e LCAs, que passariam a ser tributadas em 5%. Também equalizava em 17,5% impostos para demais investimentos no mercado financeiro, fazia ajustes ali na contribuição sobre o lucro líquido das fintechs e ainda ampliava a taxação de bets de 12% para 18%. Todo esse conjunto o governo defendia como necessário para um reequilíbrio fiscal e compensar perdas com desonerações. Os críticos da medida apontam para potenciais impactos negativos, Lúcio, sobre diversos setores da economia e a população. O que lhe parecem esses argumentos de lado a lado? Esses são argumentos já, vamos dizer assim, tradicionais, não é? Em qualquer embate que tenha a ver com a política fiscal e tributária, não é? Por um lado, você vai ter sempre governos que trabalham, não é, para
ampliação das suas próprias receitas, né? E isso é fundamental para financiamento das políticas públicas, como eu disse antes, para as quais esse governo foi eleito, não é, pelo voto popular, e para governar, não é, para implantar a política pública, você precisa ter recurso, você precisa ter orçamento, e você precisa ter caixa, você precisa ter financeiro. E no caso brasileiro, nós temos, invariavelmente, né, principalmente ao longo desses últimos, vamos dizer, sei lá, 2015, para cá, desde a crise econômica para cá, que foi muito grave, né? Nós tivemos uma crise econômica muito profunda em 2015 e 2016, que afetou dramaticamente, né, a arrecadação do governo, tanto do governo federal quanto dos governos estaduais e municipais, seguida depois de uma pandemia com impactos econômicos gravíssimos. Então, você teve uma situação para o governo muito difícil de arrecadação de recursos, não é? E aí, o caminho, não é, que governos encontram normalmente, principalmente governos que têm aí um perfil mais estatista, não é? Que é o caso de governos mais à esquerda, e que, portanto, não é, colocam no Estado um papel importante para gerar desenvolvimento econômico e para redução de desigualdades, você sofre aí uma pressão maior por ampliação dos gastos públicos, não é? E essa pressão maior por ampliação dos gastos públicos, que inclui, de certa maneira, não é, as desonerações fiscais, vamos dizer assim, não é? Porque elas, obviamente, isso não é gasto, né? Mas isso afeta a receita, não é, do governo, e de certa maneira não é, tem uma lógica, assim como, não é o governo abrindo mão de dinheiro, então tem uma lógica, vamos dizer, semelhante à do governo investindo dinheiro, não é, que é o que o gasto público acaba sendo. Você acaba criando pressões, obviamente, para compensação, não é, desse cenário que, se não observado com cuidado, pode levar, não é, à ampliação do déficit, e aí há problemas que surgem disso, que reverberam, não é, na economia, né, como inflação, como, enfim, desaceleração, não é, do consumo e assim por diante, e vai se gerando um ciclo, não é, negativo, não é, de prosperidade econômica, com implicações depois para a própria arrecadação. De qualquer maneira, esse embate que nós estamos vendo é um embate clássico da política, não é? Ele não é nenhuma novidade, ele traz os elementos e os atores, não é, que são tradicionais nesses dois lados. Então, você tem um setor produtivo, empreendedor, não é, na iniciativa privada, que quer menos impostos, né, e que quer mais desonerações, e que é contrária, portanto, à ampliação do gasto público em políticas públicas que não lhes atende, né, e que atende outros setores da sociedade. Como eu diria, Marco, é uma disputa tradicional, clássica da política mundial, que a gente está vendo hoje se desenrolar na política nacional aqui no Brasil, dentro, e aí eu quero destacar isso, desse cenário de profundas mudanças institucionais que afetam as bases da governabilidade no Brasil, não é? E que tem implicações para a política orçamentária, tem implicações para o uso de ferramentas como medidas provisórias, vetos e assim por diante, que vem mudando, principalmente desde 2012, 2013 para cá. Tem um outro aspecto dessa discussão, Lúcio, que é o seguinte: há muita cobrança, principalmente por parte do mercado financeiro, de que o governo precisa fazer um dever de casa e diminuir gastos. Essa cobrança não deveria valer também para o Congresso? Certamente, essa é uma cobrança, não é, que ela deveria se expandir para todo o setor público, não é, para todas as áreas que dependem, não é, do orçamento público, do tesouro público para sua sobrevivência, para seu sustento, para seu funcionamento. Essa retórica da redução de despesas, ela deveria se aplicar amplamente, não é? E aí você percebe algumas contradições disso, não é? Porque os parlamentares que estão lá, talvez, defendendo essas causas, né, do setor privado e do setor produtivo, e com total legitimidade para fazer isso, não é? Não é uma
crítica de maneira alguma, isso é um reconhecimento do papel dos representantes, mas gera uma ambiguidade que a gente vê, por exemplo, agora nessa questão, não é, do aumento de número de representantes no Congresso, não é, que obviamente tem implicações para o aumento da despesa pública, não é? Isso, esses dois posicionamentos, vamos dizer, do Congresso são de alguma maneira contraditórios, né? E cabe também, obviamente, responsabilizar o Congresso por suas ações. Na verdade, Marco, o que é interessante a gente prestar atenção é que nós temos tido esse alargamento do poder do Congresso, né, do Poder Legislativo, sem correspondente ampliação das responsabilidades atribuídas aos nossos representantes congressistas. Em relação às emendas impositivas, né, que estão no cerne dessa questão, o montante vem crescendo substancialmente nos últimos anos, Lúcio, engessando parte do orçamento federal. O STF agiu para tentar exigir maior transparência na execução desses gastos, mas é um tema que ainda pode render, digamos, trombadas institucionais, né? Porque as medidas continuam, né? O Congresso busca alternativas sempre para tentar dinamizar a execução dessas emendas e o Supremo continua ainda monitorando a questão. Não há dúvida, esse elemento orçamentário e que, né, na discussão que nos interessa, seu componente mais importante são as emendas, não é? Que o Congresso pode fazer à lei orçamentária anual, alocando recursos, não é? Pelo país, é central dentro desse debate, não é? Da mudança da relação executivo-legislativo no Brasil. Não é? Como nós bem sabemos, não é? As emendas até a mudança em 2015 eram autorizativas. Isso significava que o Executivo tinha uma grande autonomia na definição de se e quando as emendas seriam pagas. Há inúmeros estudos que também apontam para um uso estratégico por parte do Executivo do pagamento, da liberação dessas emendas como parte de processos de negociação e barganha política para aprovação da agenda legislativa do Executivo. Não é? Há muitas evidências disso no passado. Na medida em que as emendas passam a ser impositivas, né, que é o que ocorre com a emenda aí sim constitucional, não orçamentária, não é? Aprovada em 2015, esse espaço de manobra do Executivo é bastante reduzido. Ainda há um espaço de manobra, isso se refere a quando a emenda vai ser paga, né? Então ainda há uma margem para jogo nesses processos de negociação durante o transcorrer do ano, mas existe sim a expectativa e previsão de pagamento. E o que veio ocorrendo a partir dessa reforma maior é um conjunto de mudanças pontuais e graduais e incrementais em diferentes momentos, não é? Do debate orçamentário, incluindo a lei de diretrizes orçamentárias, que vem ampliando aí os recursos aportados por diferentes modalidades de emendas, não só as individuais, mas também as coletivas, não é? Que são as que têm gerado, não é, todo esse problema, não é? Em relação ao Poder Judiciário, em particular as manifestações, não é, do ministro Flávio Dino, no sentido de ampliação da transparência e rastreabilidade desses recursos, né? Porque as emendas coletivas, inicialmente desenhadas, não é, para serem aportes coletivos de bancadas, não é, estaduais ou de comissões, não é, ou da própria comissão do orçamento via relatores para macroprojetos, não é, de interesses que transcendiam os interesses individuais, vamos dizer, de parlamentares, acabou se transformando em outra coisa, não é? Ela acabou sendo um grande apanhado de emendas individuais que são inseridas nessas coletivas sem muita transparência, não é? E sem muita possibilidade de identificar os autores de quem está fazendo essas remessas para
as diferentes localidades. Então, houve aí sim uma mudança nesse processo, e principalmente com as emendas de relator, que depois ficaram conhecidas, né, como orçamento secreto, isso se transformou num mecanismo ainda maior de concentração de poder num ator-chave do processo legislativo, sempre foi, mas acho que mais recentemente, com essa ampliação do poder, né, do Congresso, se transformou quase num primeiro-ministro, que é a figura da presidência da Câmara, e aí também a presidência do Senado dentro desse jogo, né, as duas grandes lideranças do poder legislativo, cada vez mais empoderadas, não é? Durante esse florescimento, não é? Dessa prática, não é, de emendamento orçamentário coletivo via emenda de relator, passou a ser uma figura de controle, não é? Do orçamento público com muito poder de influência, não é? Então, é importante a gente que estuda poder legislativo e que está inserido dentro do poder legislativo prestar muita atenção para esse crescimento desse poder também, dessa figura no Congresso Nacional, que acaba, como eu disse antes, né, tendo esse problema de ter muito poder por um lado e ter pouco controle e imputação de responsabilidade por outro, né, muito diferente do presidente da República. Agora, Lúcio, como todo esse debate, né, acerca de questões tributárias pode impactar nas eleições de 2026? Por exemplo, passar à população a ideia de que o governo busca justiça social ao impor uma tributação maior aos mais ricos pode ajudar, de repente, o governo Lula a recuperar a popularidade que perdeu em recentes pesquisas? Olha, a gente, né, que estuda também comportamento eleitoral, repara que o que acaba sendo mais importante para o eleitor quando vai fazer sua escolha, não é, numa eleição presidencial principalmente, mas isso também se aplica a outros cargos, né, tem muito mais a ver com as entregas desse governo que melhoram diretamente a qualidade de vida das pessoas, né, na ponta, e Lula e o PT devem muito, não é, da sua popularidade, que os trouxeram de volta ao poder, não é, no terceiro mandato, nas eleições de 22, a justamente terem encontrado no passado fórmulas que contribuíram significativamente para processos de mobilidade social, de melhoria da qualidade de vida das pessoas, não é? Com maior transferência de renda, e assim por diante, não é? Projetos educacionais que expandiram o acesso ao ensino superior, entra dentro disso, não é? Minha Casa Minha Vida, enfim, uma série de políticas públicas que são dispendiosas, não é? Que exigem recursos públicos, mas que atendem, não é? E priorizam as demandas dessas camadas mais pobres da população. O sucesso eleitoral do PT no passado e no presente é condicionado por esse elemento e não por outros elementos. E aí incluem-se nisso, eu diria, elementos de caráter mais ideológico, né? O eleitor lulista, e as pesquisas tendem a mostrar isso, são muito pragmáticos, no sentido de que essa lealdade, não é, ao PT e ao Lula, principalmente, mais até do que ao PT, tem muito a ver com essa memória muito positiva e afetiva que foi construída a partir das políticas públicas adotadas nos 2 primeiros mandatos. Isso me parece mais importante, tá, Marco, do que questões que têm a ver com essa questão redistributiva que você menciona, que são importantes também, mas aí de um caráter mais ideológico, e que talvez não seja, não é, o grosso, não é, do eleitorado lulista e petista. Mas o que você acredita que possa tirar o governo Lula dessa situação de baixa aprovação que ostenta no momento, né? Está ali no limite de 40%. Não há dúvida que esse ano de 2025, né, se iniciou com essa queda de popularidade do presidente, é um ano de alerta importante, né, de sinalização importante para o governo de que as entregas que estão sendo feitas não estão sendo suficientes para a população. É possível que aí tenha havido, não é,
um descompasso entre as expectativas que levaram essa população a eleger Lula e os resultados que o governo conseguiu entregar nesses primeiros anos de governo, né? A gente já está aí na metade do terceiro ano, correto? Se minha conta não estiver errada agora, a gente está entrando na reta final do governo, né? E o que nós vemos ainda, não é, um governo que não conseguiu, de certa maneira, atender às expectativas iniciais do seu eleitorado. Então, enfim, para reverter essa situação, o governo precisa entregar resultados econômicos para a população positivos, né? Que melhorem a qualidade de vida, a capacidade de compra, né? Nós tivemos aí meses de inflação mais alta, não é? De insatisfação, às vezes, com alguns posicionamentos do governo, algumas políticas adotadas. Então, essas correções de rumo também mais específicas e pontuais precisam receber mais atenção. A comunicação do governo também foi alterada, não é, nesse último semestre, já indicando aí caminhos novos que o governo pretende traçar na sua política de comunicação, estreitando, não é, esse diálogo com a população. Então, esses são os caminhos, Marco, que são caminhos tradicionais, não é, que eu mencionei aqui, que o PT usou no passado. E a situação da oposição, nesse momento, Lúcio, qual a sua leitura? Ela insiste em pressões aí para que seja pautado um PL da anistia para os condenados pelos ataques aos poderes de 8 de janeiro, e tem vários governadores se colocando como pré-candidatos, além do próprio Bolsonaro, que apesar de estar inelegível, ainda não se diz, né, não admite estar totalmente fora do jogo. Como é que você vê as perspectivas desse grupo para essa reta final, aí, esse 1 ano e meio que falta, né, até a disputa eleitoral? Para mim é muito claro que o PT e o Lula, tanto como oposição, não é, no último mandato, não é, do presidente Bolsonaro, e agora tendo, né, Bolsonaro na oposição e o bolsonarismo na oposição, nunca enfrentou, a meu ver, um adversário tão bem mobilizado popularmente, com bases ideológicas tão sólidas, e com posições ideológicas tão radicais e extremadas, né? A emergência de Bolsonaro no cenário político brasileiro tensiona o cenário político brasileiro, né? E amplia esse distanciamento entre os polos do nosso sistema, né? O PT pelo lado hegemônico, né, no campo da esquerda, e agora o PL, né, como principal, ou bolsonarismo, não tendo o PL aí como um braço institucional de sustentação, como o polo oposto no campo da direita. A oposição se mostra muito estruturada, né, com mobilização social bem também organizada, com uma retórica e uma agenda muito claras, não é? E que a direita no Brasil nunca teve, assim, incluindo tantas dimensões diferentes e tão a palavra aqui seria coerente, tá? Nessas diferentes dimensões, quanto a gente vê hoje, não é? Coerente e consistente, eu acho que seriam essas palavras, né? Você tem uma direita hoje que é antipolítica de gênero, que é a favor de uma visão punitivista, não é, da lei e da ordem, que é liberal economicamente, não é, que é negacionista da ciência, que é contra políticas que têm a ver com cotas, por exemplo. Então você vê aí um arranjo, não é, ideológico dessa direita que está muito bem concatenado internamente, e que conta com um apoio consistente de uma parcela significativa da população. Isso se reflete nas pesquisas que a gente tem visto, não é, Marco, de intenção de voto, não é? Com a queda de popularidade, né, do governo e de Lula
E aí a gente pode acreditar isso, talvez, não é, esse descompasso entre expectativa e realidade, não é, a frustração, talvez, com a expectativa de um governo que entregaria mais do que a população entende que ele entregou até agora, por um lado, né, e por outro, essa base sólida de direita que, independente do que Lula faça, vai ser contra o governo do PT. Né, e vai ser contra Lula. Então você tem um cenário muito desafiador para o governo, para as eleições do ano que vem, com uma direita muito organizada, consistente e coerente, e que se manifesta no Congresso. Né? Você lembra bem, não é, dessa discussão, não é, sobre uma política de anistia, não é, uma lei de anistia, que agora até diminuiu de intensidade, né, o volume dessa demanda, mas que está lá latente, não é, aguardando um momento apropriado e que conta com um apoio significativo dessa parcela do Congresso, que é bastante conservadora. Não é? Se olharmos para o Congresso hoje, a sua configuração, você tem aproximadamente um terço dominado pelo PL, pelo bolsonarismo, um terço que é centrão, mas que tende muito mais para posturas políticas conservadoras do que progressistas, e um terço, né, de forças mais vinculadas à esquerda e ao progressismo. Então, é difícil para um partido progressista governar com um terço. Eu acho que esse é o número, talvez, que a gente tem que ter na cabeça, porque esse é o grande desafio que o presidente Lula encontra hoje no Congresso, um Congresso, como eu venho repetindo, cada vez mais empoderado. Rapidamente, para a gente fechar, que já estamos com o tempo avançado, essas forças de centro, né, que representam aí aproximadamente um terço do Congresso, podem ser fiéis da balança nessa disputa de 2026, dependendo de como esses partidos de centro-direita se posicionarem? Elas certamente têm muita força hoje no Congresso, não é? Afinal de contas, são esses partidos, vamos chamar assim, do Centrão, não é, que é o nome que a gente tem atribuído, não é, para esse grupo que ocupa esse espaço de poder, que é muito pragmático, não é, Marco? Então ele oscila mesmo de um lado para outro, é um fiel da governabilidade, de certa maneira, mas quando você olha ideologicamente para esse grupo, ele se inclina muito mais para a direita, então o governo depende ainda cada vez, né, ainda mais, vamos colocar assim, né, das entregas, né, e da sua popularidade para trazer esse grupo para o seu lado. Senão esse grupo não virá. Muito obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político, Lúcio. Prazer é sempre meu. Eu agradeço enormemente a oportunidade e sigo à disposição. Grande abraço. Eu conversei com Lúcio Renó, cientista político e professor da UNB. Falamos sobre as perspectivas da pauta fiscal do governo Lula no Congresso Nacional, os últimos movimentos das forças partidárias e o que pode determinar os rumos da relação entre o Executivo e o Legislativo em Brasília nos próximos meses. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.